Esqueça as galinhas. Esses 5 animais são muito mais valiosos em fazendas pequenas. A maioria das pessoas que começam uma pequena fazenda é aconselhada a criar galinhas, baixa manutenção, ovos constantes e fácil de criar. Mas para muitos de nós, as galinhas não são a opção mais produtiva ou rentável, especialmente se você está tentando construir algo verdadeiramente autossuficiente. O que realmente cria valor é escolher animais que trabalham mais para você, produzindo mais alimentos, ocupando menos espaço e gerando uma renda constante mesmo em uma propriedade pequena. Neste vídeo, estou compartilhando 5 escolhas práticas de animais que ajudam sua fazenda a se tornar mais produtiva, sustentável e financeiramente segura, sem a necessidade de acres de terra ou um grande investimento. Se você é alguém que quer uma fazenda que realmente apoie sua família, este canal é para você. Eu publico ideias práticas sobre agricultura como esta toda semana, e se inscrever significa que você não precisará mais procurar por informações confiáveis. Elas simplesmente aparecerão. Fico muito feliz que você tenha encontrado o caminho até aqui. Vamos começar. As codornas são importantes porque resolvem um problema silencioso que a maioria dos pequenos fazendeiros enfrenta todos os dias: espaço limitado e retornos lentos, sem adicionar mais pressão ou complexidade. A razão pela qual as codornas funcionam é simples. Elas respeitam como a vida real realmente funciona. Elas amadurecem em apenas 6 a 8 semanas, produzem ovos ricos em proteína diariamente e prosperam em espaços tão pequenos quanto um armário. Elas não dependem de condições perfeitas ou de atenção constante. Elas funcionam até nos dias mais agitados, o que é o motivo pelo qual elas duram. Para começar, tudo o que você precisa é de uma configuração básica de gaiola e ração inicial de boa qualidade. Se você já tem um canto sobrando na sua garagem ou galpão, você está pronto. O que você faz é simplesmente manter a água limpa e coletar os ovos todas as manhãs, sem otimizar, sem pensar demais. Para continuar, concentre-se apenas em uma coisa: verifique a água delas antes do café da manhã. Isso é o suficiente. Com o tempo, isso não melhora apenas seu fornecimento de proteína, mas muda a forma como seus dias se desenrolam. Menos dependência das lojas, mais escolhas autossuficientes, um pouco mais de controle sobre os alimentos da sua família. Uma pequena coisa que torna isso mais fácil é manter uma tigela pequena de cascalho disponível. Você não precisa disso, mas ele suaviza a digestão delas e melhora a qualidade dos ovos. Aqui está o que torna as codornas verdadeiramente valiosas para os homesteaders americanos. Um único grupo de reprodução com um macho e 3 a 4 fêmeas pode produzir até 300 ovos por ano em um espaço menor que uma caixa de cachorro padrão. Compare isso com as galinhas, que precisam de muito mais espaço e levam de 5 a 6 meses para atingir a idade de postura. As codornas estão prontas na metade desse tempo. Os ovos delas são potências nutricionais. Eles contêm mais proteína, vitamina B12 e ferro do que os ovos de galinha e estão se tornando cada vez mais populares em mercados de agricultores e lojas especializadas. Você pode vender uma dúzia de ovos de codorna por qualquer valor, entre 5 e 8 dólares, o que é o dobro do valor dos ovos de galinha. Isso significa um retorno mais rápido sobre o investimento e margens de lucro mais altas com o mesmo esforço. Outro benefício que a maioria das pessoas negligencia é o barulho e as regulamentações. As codornas são quase silenciosas em comparação com os galos, o que é importante se você mora em áreas suburbanas com regulamentos de ruído. Muitas leis locais de zoneamento que restringem as galinhas nem mencionam as codornas porque elas são classificadas de forma diferente. Isso significa que frequentemente você pode criá-las legalmente onde as galinhas não são permitidas. A conversão de ração para ovos também é notável. As codornas consomem cerca de 20 a 30 gramas de ração por dia por pássaro, o que se traduz em aproximadamente 1 libra de ração, produzindo uma dúzia de ovos. Essa eficiência significa custos mais baixos a longo prazo e produção mais sustentável, especialmente durante períodos em que os preços da ração aumentam. Para as famílias focadas em segurança alimentar, as codornas oferecem escalabilidade rápida.
Se você precisar aumentar a produção rapidamente, as codornas atingem a idade de reprodução em apenas 6 semanas. Isso significa que você pode passar de um grupo inicial para uma operação substancial de ovos em uma única temporada, algo impossível com galinhas ou gado maior. Por exemplo, em uma pequena fazenda urbana, onde o espaço é limitado, você pode começar com apenas um grupo de 5 codornas e, em menos de um ano, já será capaz de fornecer ovos suficientes para uma família de 4 pessoas. Ao contrário das galinhas, que podem levar até 6 meses para começar a botar ovos, as codornas começam a produzir muito mais rápido e de forma constante, atingindo uma produção média de até 300 ovos por ano por fêmea. Com um investimento inicial mínimo, esse retorno rápido é um dos maiores atrativos das codornas. A curva de aprendizado também é suave. As codornas são aves resistentes com poucos problemas de saúde quando mantidas limpas e secas. Elas não exigem vacinas como as galinhas muitas vezes precisam e são resistentes a muitas doenças comuns de aves. Isso significa menos despesas veterinárias e menos perdas dolorosas para iniciantes. Estudos mostram que, em comparação com as galinhas, as codornas têm uma taxa de mortalidade muito mais baixa, o que representa uma economia significativa para aqueles que começam com pouco conhecimento. O que realmente muda as coisas é perceber que a agricultura produtiva não é sobre fazer o que todo mundo faz. É sobre escolher animais que forneçam o maior valor para a sua situação específica. As codornas entregam esse valor de maneira silenciosa, constante e rentável. Considerando todos os fatores como o custo inicial de criação à alimentação e o tempo necessário para começar a colher os benefícios, as codornas oferecem um retorno sobre o investimento muito mais rápido que as galinhas. Os coelhos são importantes porque resolvem um problema silencioso, o custo elevado da carne e as limitações de espaço, enquanto fornecem um valor raro que a maioria das pessoas ignora. A razão pela qual os coelhos funcionam é simples. Eles são os produtores de carne mais eficientes do planeta. Uma fêmea pode produzir mais de 90 quilos de carne magra e saudável por ano, utilizando apenas o espaço do quintal. Eles não precisam de pastagem, grandes investimentos ou cuidados complicados. Eles se multiplicam rapidamente, o que significa produção sustentável. Para começar, tudo o que você precisa é de gaiolas básicas e um trio de reprodução. Isso é um macho e 2 fêmeas. Se você tem um pequeno quintal ou uma área coberta, está pronto. O que você faz é simplesmente alimentar os coelhos com ração 2 vezes ao dia e limpar as gaiolas semanalmente. Sem otimização, sem pensar demais. Para manter o funcionamento, concentre-se apenas em uma coisa: monitore as garrafinhas de água todas as noites. Isso é o suficiente. Com o tempo, isso não melhora apenas seu fornecimento de carne, mas muda a forma como sua fazenda funciona. Menos dependência de mercados, mais uso produtivo de pequenos espaços, mais segurança alimentar para sua família. Uma pequena coisa que torna isso mais fácil é manter um pequeno ventilador perto das gaiolas no verão. Você não precisa disso, mas os coelhos são sensíveis ao calor, e isso previne perdas. Aqui está o que torna os coelhos excepcionais para as famílias americanas sérias em relação à autossuficiência. A taxa de conversão de ração é incomparável. Os coelhos convertem ração em carne na proporção de 4:1, o que significa que 1,8 quilos de ração produzem 450 gramas de carne. Compare isso com o gado a 7:1, ou os porcos a 6:1. Essa eficiência se traduz diretamente em custos mais baixos e retornos mais rápidos. A carne em si é incrivelmente saudável, com mais proteína e menos gordura e colesterol do que a carne de frango-boi ou porco. Para famílias preocupadas com a saúde do coração e nutrição, a carne de coelho oferece proteína limpa, sem as preocupações com carnes vermelhas comerciais. Ela também é naturalmente orgânica se você escolher ração de boa qualidade, o que dá a você controle sobre o que sua família consome. A eficiência de espaço também é notável. Um trio de coelhos precisa de cerca de 12 metros quadrados de espaço para as gaiolas, mas pode produzir mais carne anualmente do que a maioria das famílias pode consumir.
Você pode criar uma operação completa de carne em um galpão de jardim padrão ou sob um alpendre, sem pastagem necessária, sem grandes celeiros. O ciclo de reprodução é o que cria o verdadeiro valor. As fêmeas podem ter ninhadas a cada 30 dias, com cada ninhada tendo em média de 6 a 8 filhotes. Esses filhotes atingem o peso de abate em apenas 8 a 12 semanas. Isso significa que do momento da reprodução até a mesa, o processo leva menos de 90 dias mais rápido que as galinhas e infinitamente mais rápido que gado ou porcos. Para os americanos lidando com o aumento dos custos de supermercado, isso é de grande importância. Uma única fêmea de coelho, quando bem gerenciada, pode produzir 6 ninhadas anuais. Com 7 filhotes por ninhada sobrevivendo até o peso de abate, isso resulta em 42 coelhos por fêmea. Com um peso médio de abate de 36 quilos, uma única fêmea pode produzir mais de 54 quilos de carne anualmente. Com 2 fêmeas, você está olhando para 108 quilos, o suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas, com várias refeições semanais. A matemática financeira é impressionante também. Os custos iniciais são mínimos. Gaiolas básicas, um trio de reprodução e equipamentos simples custam menos de $300. Os custos de alimentação são baixos porque os coelhos são consumidores eficientes. Muitos agricultores suplementam a ração com resíduos de jardim, aparas de grama e ervas daninhas, reduzindo ainda mais os custos com ração. O processamento é simples e pode ser feito em casa, eliminando as taxas caras de açougueiro. As peles dos coelhos são uma fonte adicional de renda caso você decida curti-las. O estrume de coelho é ouro para o jardim. É o único estrume de gado que pode ser aplicado diretamente no solo, sem compostagem prévia, tornando-o valioso para a produção de vegetais. O que realmente importa é isso: os coelhos oferecem às famílias controle sobre seu fornecimento de alimentos sem a necessidade de grandes áreas de terra ou investimentos elevados. Eles são silenciosos, produtivos e sustentáveis. Exatamente o que os homesteaders modernos precisam. As abelhas são importantes porque resolvem um problema silencioso, renda de baixo custo e opções de saúde em declínio, enquanto criam um valor raro que se acumula com o tempo. A razão pela qual as abelhas funcionam é simples: elas são quase completamente autossuficientes. Uma colmeia saudável produz de 13,6 a 27,2 quilos de mel valioso anualmente, além de cera de abelha. Ambos os produtos têm grande demanda. Elas não precisam de cuidados diários, alimentação cara ou grandes propriedades. Elas trabalham enquanto você dorme, o que é o motivo pelo qual elas são transformadoras de vidas. Para começar, tudo o que você precisa é de um kit inicial para colmeia e equipamento de proteção. Se você tem um canto ensolarado da sua propriedade longe do tráfego de pessoas, você está pronto. O que você faz é simplesmente verificar a saúde da colmeia a cada 2 semanas durante a temporada. Sem otimização, sem complicações. Para continuar, concentre-se apenas em uma coisa: adicione as caixas de mel quando a colmeia se expandir. Isso é o suficiente. Com o tempo, isso não melhora apenas seu potencial de renda, mas muda a forma como sua fazenda funciona. Menos trabalho ativo necessário, mais produção passiva, um pouco mais de riqueza sustentável para sua família. Uma pequena coisa que torna isso mais fácil é plantar flores silvestres perto das suas colmeias. Você não precisa disso, mas isso aumenta a produção de mel e a saúde da colmeia naturalmente. Aqui está o que torna a apicultura excepcional para os homesteaders americanos focados em uma agricultura rentável. O retorno sobre o investimento é notável. Uma única colmeia custa cerca de $150 a $300 para ser estabelecida. Essa mesma colmeia pode produzir de 13,6 a 27,2 quilos de mel no seu primeiro ano produtivo. Com as taxas de mercado atuais de $8 a $12 por libra para mel local cru, isso significa de $320 a $720 em receita no primeiro ano de uma colmeia. A beleza está na escalabilidade com um aumento mínimo de tempo. Gerenciar 10 colmeias leva apenas um pouco mais de tempo do que gerenciar 2,
porque os horários de inspeção são os mesmos. Apicultores experientes muitas vezes gerenciam de 20 a 30 colmeias, enquanto trabalham em empregos de tempo integral. Isso representa uma renda anual potencial de $6.000 a $20.000, com um hobby de fim de semana. Além do mel, a cera de abelha cria fluxos de receita adicionais. Uma colmeia produz de 0,45 a 0,9 quilos de cera de abelha anualmente, com valor de $15 a $20 por libra. Produtos de cera de abelha como velas, bálsamos, labiais e pomadas são vendidos a preços premium. Muitos apicultores acham os produtos de cera de abelha mais lucrativos do que o mel devido às margens mais altas. Para os americanos preocupados com a saúde, o mel cru local oferece benefícios que o mel comercial não pode igualar. Ele contém enzimas naturais antioxidantes e pequenas quantidades de pólen local, o que pode ajudar com alergias sazonais. Os clientes pagam preços premium por esses benefícios, muitas vezes o dobro do que custa o mel de supermercado. Os benefícios para a saúde se estendem para toda a sua propriedade. As abelhas polinizam jardins, árvores frutíferas e culturas, aumentando substancialmente o rendimento. Estudos mostram que jardins adequadamente polinizados produzem de 30% a 50% mais vegetais. Isso significa que as abelhas se pagam por si mesmas através do aumento da produção de alimentos, mesmo antes de você colher o mel. O investimento de tempo é mínimo em comparação com outros tipos de gado. As abelhas precisam ser inspecionadas a cada 2 ou 3 semanas durante a temporada ativa, levando cerca de 30 minutos por colmeia. Fora da temporada ativa, elas são praticamente livres de manutenção. Não há alimentação diária, limpeza de resíduos ou monitoramento constante. Elas são a renda passiva definitiva da agricultura. A curva de aprendizado também é gerenciável. As associações locais de apicultura oferecem programas de mentoria e as comunidades online fornecem suporte em tempo real. A maioria dos apicultores tem sucesso porque as abelhas evoluíram para sobreviver sem intervenção humana. Você está simplesmente gerenciando a produtividade delas, não sua existência. A adaptabilidade ao clima é outra vantagem. As abelhas melíferas prosperam em todos os Estados Unidos, da Flórida ao Alasca. Diferentes variedades de abelhas se adequam a diferentes climas, o que significa que a apicultura bem-sucedida é possível independentemente de sua localização. O que realmente importa para as famílias que buscam uma renda sustentável é o seguinte: as abelhas fornecem receita recorrente com investimento mínimo contínuo. Elas são a forma mais próxima de renda passiva que a agricultura oferece e elas melhoram tudo o que você cultiva. Se isso foi útil, dê um like. Isso ajuda o YouTube a compartilhar este vídeo com pessoas que precisam de conselhos práticos sobre agricultura. E estou curioso qual animal parece mais realista para a sua situação. Agora, você está inclinado para codornas, para ovos rápidos, coelhos para a produção de carne ou talvez abelhas para renda passiva? Deixe um comentário abaixo. Eu realmente leio todos eles e adoro ouvir sobre o que você está trabalhando. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está tentando decidir onde começar em sua própria fazenda pequena. Agora, o quarto animal: patos. Patos são importantes porque resolvem um problema silencioso: controle de pragas e manutenção bagunçada, enquanto são mais produtivos do que as galinhas em maneiras surpreendentes. A razão pela qual os patos funcionam é simples. Eles são resistentes a doenças e naturalmente gerenciadores de pragas. Eles botam ovos maiores e mais nutritivos, controlam lesmas e insetos nos jardins e prosperam em climas diversos. Eles não precisam de habitação perfeita ou rotinas complicadas de cuidados. Eles se adaptam às condições reais das fazendas e é por isso que são confiáveis. Para começar, tudo o que você precisa é de um abrigo básico e acesso à água rasa. Se você tem uma piscina de plástico para gatos ou acesso a um lago natural, você está pronto. O que você faz é simplesmente fornecer ração e deixar que eles forajem pela sua propriedade. Sem otimização, sem pensar demais. Para continuar,
Concentre-se apenas em uma coisa, troque a fonte de água deles semanalmente. Isso é o suficiente. Com o tempo, isso não melhora apenas a produção de ovos, muda a forma como seu jardim se sente. Menos pragas, naturalmente, mais uma agricultura integrada, um pouco mais de harmonia entre animais e plantas. Uma pequena coisa que torna isso mais fácil é usar cama de palha em vez de lascas. Você não precisa disso, mas os patos são bagunceiros com a água e a palha lida melhor com a umidade. Aqui está o que torna os patos valiosos para os homesteaders americanos que buscam algo além das galinhas. Os ovos de pato são significativamente maiores e mais ricos do que os ovos de galinha, com mais proteína, ácidos graxos ômega 3 e uma textura mais cremosa que os padeiros adoram. Eles são vendidos a preços premium, geralmente entre 5 e 7 dólares por dúzia, em comparação com 3 a 4 dólares para ovos de galinha. Esse preço mais alto significa melhores retornos com o mesmo esforço diário. A consistência da postura também é notável. Enquanto as galinhas muitas vezes diminuem ou param de botar durante o inverno, muitas raças de patos continuam a produzir durante os meses frios, com suplementação mínima de luz. Isso significa renda durante o ano todo, enquanto quem cria galinhas vê a receita cair. Para famílias que dependem da venda de ovos, essa consistência é de grande importância. O controle de pragas é onde os patos realmente se destacam. Eles são comedores vorazes de lesmas e caramujos, o que os torna perfeitos para jardins de vegetais. Ao contrário das galinhas que ciscam e perturbam as raízes das plantas, os patos andam gentilmente entre as fileiras, comendo pragas sem danificar as culturas. Muitos jardineiros relatam reduções de 50% a 70% nos danos causados por lesmas depois de introduzirem patos. Os japoneses usam patos em arrozais há séculos, porque eles comem ervas daninhas e pragas enquanto fertilizam as culturas. Agricultores de permacultura americanos estão redescobrindo essa sabedoria, integrando os patos nos sistemas de jardins para controle de pragas sem produtos químicos. Isso significa alimentos mais saudáveis e custos menores com insumos. A resistência é outra grande vantagem. Os patos são surpreendentemente tolerantes ao frio e resistentes às doenças comuns que afetam os rebanhos de galinhas. Eles não precisam de galpões aquecidos ou medicamentos caros. Suas penas cobertas de óleo fornecem isolamento natural, e eles são geralmente mais saudáveis do que as galinhas, com menos necessidade de intervenção veterinária. Para os americanos em climas úmidos, os patos prosperam onde as galinhas lutam. Eles não desenvolvem problemas respiratórios em condições úmidas e eles realmente preferem o clima que mantém as galinhas dentro de casa. Isso significa produção consistente, independentemente da precipitação.